E aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente, aqui voltando a fazer os vídeos falando agora sobre tecnologia, né? Ah, e né, relacionando, né, com algumas experiências que eu tenho tido e né, as coisas que eu tenho me informado, né, nesses últimos tempos aí. E me veio a ideia agora de falar sobre, né, assim como eu já tenho falado aí, né, nos vídeos anteriores, nessa temática de tecnologia, sobre essas experiências que eu tenho tido com entregas, né, que me fez pensar muito, né, observando essa questão de robôs autônomos que fazem entregas e coisas do gênero, né, venho aqui a ideia de falar sobre aqui o robô Neo, né. Imagino que, sei lá, quem realmente se interessa por esse tipo de assunto aí, com certeza aí deve ter, né, visto, né, ele. E aqui tem uma parte aqui, como eu falo, né, como eu tenho gostado aqui de fazer experimentos, né, ah, eu tô testando formatos aqui de vídeo, né, e eu até curto, né, fazer a coisa de uma forma mais espontânea, né. Claro, assim, o tom de voz e, né, fica diferente, mas eu gosto da espontaneidade de fazer nesse formato aqui. E meio que fica uma praticidade. Claro que eu acredito que vou testar, sim, com certeza, aí de repente quando tiver né, um momento, um tempinho aí, a coisa um pouco mais elaborada, né, de vídeos aí que tenha um jeito mais tradicional, né, de edição para deixar a coisa muito mais dinâmica, né. Mas eu estou gostando da ideia de poder ter a praticidade aqui de ter essa dinâmica de puxar imagens ou passar alguns videozinhos aqui através de um celular, né. Eu acho que para mim particularmente me parece facilitar muito assim às vezes até um processo de edição, né. Mas enfim, aqui é um experimento, né? Vamos ver como que vai se desenrolar aqui esses vídeos nesses formatos. Então vou testando aqui, né? Porque antes eu estava fazendo até com captura da tela, mas agora que eu acho que pode ser que fique bacana aqui com suporte aqui, com celular aqui, pode ser que fique um pouco diferente. Enfim, vou testar, vamos ver como vai se desenrolar, né? Enfim, gente, a ideia aqui do Robô New fundamentalmente é ser né, uma pessoa, ali, como se fosse né, uma pessoa ali para fazer suas atividades domésticas né, enfim, muitos outros tipos de coisas, né? Ele tem, estava vendo, ele tem uma função de aprendizado, né? Então ele não só repete ali, ele não só faz as atividades que ele está programado para fazer, mas ele aprende a fazer as coisas. Então isso é uma coisa bem curioso, né? Assim, bem interessante, né? E como eu falo assim também aqui né, de espiritualidade, né? Enfim, né? De diversas coisas, né? Eu acho bacana, de repente, procurar trazer algum tipo de reflexão no sentido de avaliar um pouco do impacto, né? Que isso tem realmente na sociedade mesmo, assim, né? Eu acho que de vários aspectos, né? Se for parar pra ver, né? Eu acho que o filme O Homem Bicentenário, né? Se eu não me engano que é o nome, lá com o Robbie Williams, né? Tava lá ali já refletindo sobre questões dessa questão de repente as pessoas passarem a ter afeto, né? Por esses robôs, né? Umas coisas que parecem meio, sei lá, né? Para mim é uma coisa curiosa, eu não sei como que isso viria a ser aí, a acontecer aí, né? No, num futuro né, com essas possibilidades, né? E o que eu acho curioso é, para mim, assim, que eu fico pensando assim também, é sobre avaliar, ver, né, essa questão né, desses robôs como algo realmente que é impressionante, ou como a gente, eu que sou da geração ali dos anos 80 sempre ali desde pequeno consumindo, né, conteúdo, filme, de ficção científica, tudo tratando esse tipo de temática como se fosse realmente uma coisa de ficção, como se fosse uma coisa assim. É aquela ideia, né? A gente, enquanto humano, a gente vai vivendo a vida e a gente vai enxergando, observando as coisas, né? Então, a gente muitas vezes vive a vida achando que realmente certas coisas não passam de fantasias, né? E é muito louco a gente viver hoje num tempo e mesmo, né, mesmo tendo inteligência artificial, né, que realmente de fato aí
tem, né, enganado realmente muitas pessoas, né, através de inteligência artificial. Quando você vê, né, um vídeo, um produto, né, de algo assim como um robô, né, humanoide ali que faz tarefas caseiras e tal, parece realmente assim, você até pensa, não, isso aí deve ser mentira, deve ser inteligência artificial, mas é real, né? E é muito louco, né, achar, né, esse tipo de coisa aí, né, e ver isso realmente se tornando uma coisa real, né? E aqui, né, tô dando um foco aqui mais para questões de tarefas domésticas, né? De cuidado, assim, às vezes até mesmo, né, como o relato mostra que procura, né, mostrar que como se fosse também ali um robô ali para ajudar em atividades de cuidado, né, de pessoas ali, às vezes com, né, idosos e esse tipo de coisa, né? Enfim, é um mundo novo, né? E eu acho assim, por mais que seja realmente uma coisa cara, estava vendo um comentário do Daniel Green falando até sobre esses robôs, que de fato é um robô muito caro, mas se você for comparar o preço de quanto ele está sendo vendido hoje, ele tem o valor de um carro popular aqui no Brasil. Então, às vezes, assim, é, eu acho que esse tipo de coisa para chegar no Brasil vai demorar, não vai ser tão fluido como a gente está vendo aí, né, nos Estados Unidos, né, onde tem esses negócios assim e tal, né? Mas né, tá caminhando, né? E eu acho que de fato, né, se eu for avaliar, às vezes faz sentido, né? Você daqui a pouco não vai ser incomum de repente você fazer suas caminhadas andando com um robozinho ali do seu lado. Parece uma coisa meio bizarra, assim, sei lá, tal, mas é um mundo aí que a gente de repente nem imagina, assim, né? Os impactos, né? Mudanças culturais aí que possam vir a surgir, né? E, enfim, né? E um ponto assim que eu pego com relação a esse exemplo do Neil, que eu gostaria de trazer um pouco aqui, falando, né, sobre essas experiências recentes aí que eu estou tendo com entregas, é que eu vejo realmente, de repente, a possibilidade de, como eu já demonstrei, né, vai ter carrinho aí que faz entregas e tudo mais, né? Mas eu imagino que, de repente, em algum tipo de situação também não vejo ser impossível algum robô realmente assim, um humanoide fazendo algum tipo de entrega também, né? E, e para mim, o que eu avalio sobre isso, né? Às vezes as pessoas se assustam, né? Uma coisa que eu sempre gosto de pensar também, desculpe, é sobre essa questão, né, dos empregos, né? Vai tomar os empregos das pessoas, aquelas, né, sempre aquelas questionamentos que surgem, né? Esse tipo de situação. Mas eu acredito que, né, aquela coisa, é mudanças, né? Sempre vem mudanças, mas uma coisa que eu penso é o seguinte, do ponto de vista do entregador, eu acho que tem o aspecto da segurança, né? Ou até para todos os envolvidos, né? Porque o entregador, o que eu vejo assim, é uma coisa do que pega muito assim para quem faz entrega é a questão da segurança, né? Então, é complicado, né? A gente vive aqui né, se você pegar a cidade grande como São Paulo, tem muita situação, estrada, né, rua esburacada, é, coisas do dia a dia, risco de assalto, de violência, todo esse tipo de coisa. E assim, até para quem está recebendo, né, a mercadoria também, às vezes, lamentavelmente, a gente vê situações, né, em que dá problema entre entregador e quem está recebendo, sabe? Tem todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que você meio que automatizar esse processo também acaba tendo esse lado, né? Porque assim, não é só às vezes o cliente que tem problema, né, com a entrega, às vezes o entregador também tem problema com o cliente, né? Então você tem todo esse tipo de situação que eu imagino que automatizar esse tipo de processo pode fazer com que esses tipos de problemas sejam evitados, né? E a parte de emprego, né, desse tipo de coisa, o que eu imagino? Porque esses robôs, eles são também pilotados, né, remotamente. Então eu imagino que pode vir a acontecer, né? O pessoal que está fazendo a entrega, de repente, vai virar operador remoto de robôs e de drones, né? Nesse tipo de situação. Então, assim, se acontecer algum tipo de situação que precisar ser feito algum acesso remoto, né? Desses robôs, alguma coisa assim, vai ser feito remotamente, de repente, por entregadores, né? Por pessoas ali que eram entregadores e agora passam a ser, né? Pilotos aí de robô e tal, né? É uma coisa, uma possibilidade que eu imagino que fazendo um exercício
futurismo, né? Ou até mesmo, vamos dizer assim, equipes, né? Que como imagina uma cidade inteira povoada por robôs, aí você vai ter que ter todo um trabalho de manutenção, ou de deu algum problema, alguém tem de ir lá e recuperar, né? Ou retirar o robô, se tiver algum problema, né? Então é uma dinâmica que eu vejo assim diferente que vem por aí, né? Mas eu acho uma coisa positiva, né? No sentido de você realmente ah, dar, né, esse aspecto de segurança para todas as partes, né? Pensando especificamente na parte de entregas, né? Seria aí um exemplo, né? Mas assim, enfim, né? E libera, né, as pessoas para ir fazer outras atividades, né? Mas enquanto humanos é aquela coisa, a gente vai fazendo em função da realidade que a gente tem, né? À medida que a gente desenvolve aí tecnologia, coisas que facilitam a vida da gente e a gente não precise mais, né, esquentar a cabeça com certas coisas, eu acho que é positivo, né? Acho que a gente vai avaliando realmente, chegando assim, dar foco para identificar quais são. A gente às vezes vê algumas coisas como problemas, mas à medida que as coisas vão evoluindo, a gente vai identificando o que realmente é um problema, né, na sociedade. Não necessariamente essa questão de emprego, às vezes é uma questão, sim, a burocracia que a gente de repente cria em cima de questões econômicas, às vezes que é o problema. Então, às vezes a gente não tem que esquentar a cabeça com a evolução tecnológica, mas a gente deixar de ficar travado em questões burocráticas ou ideológicas, que às vezes pode travar a gente, né? No sentido de, por exemplo, de como que funciona a economia, né? Então, às vezes ali uma lei numa canetada impede o desenvolvimento econômico de um país, né? E à medida que todo mundo tem consciência do que funciona, só a gente vê países de primeiro mundo, né? A gente só precisa copiar, não precisa de uma evolução tecnológica para mudar completamente. Às vezes é mudança cultural, mudança né, de uma lei, de um entendimento de como é que a economia funciona, sabe? Faz com que a gente, de repente, até não veja como essas questões de emprego como um problema, né? Enfim, aí é o tipo de tema aí que em algum outro momento eu vou vir a comentar sobre isso aqui também, né? Como eu falei, né, sobre trabalho, né? Já temos até robôs aí que colhem frutas, né, nas árvores aí, em plantações, né? Com certeza eu vou vir a falar sobre isso aqui em algum outro momento. Mas esse vídeo aqui já está ficando muito comprido, então vamos pro próximo aí, beleza? Obrigado pela atenção de todo mundo, então até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau, valeu, fiquem com Deus e fui!